todos, hoje é dia 28 de outubro de 2025 e você sabe, eu faço por amor. Ainda mais porque eu aprendo em cada um desses nossos encontros e hoje não vai ser diferente, porque vai ser tratada aqui uma tríplice temática, eu diria. Direito, inteligência artificial e medicina. E quem vai cuidar disso é a doutora Vanessa Schmidt Bortolini, que é doutoranda e mestre em Direito na Unicinos, com dissertação aplicada em regulação da IA na medicina. Especialista em Direito Médico e da Saúde na PUC do Paraná, procuradora sênior do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, professora, advogada, coordenadora do Grupo de Trabalho de Saúde Digital, Tecnologia e Inovação da Comissão de Direito de Saúde da OAB do Rio Grande do Sul e coordenadora do Departamento de Direito de Saúde da IARGS. É com a Vanessa, que está aqui, que nós vamos conversar nessa noite. Deixa eu convidá-la. Basta aceitar aí na tela. Cuidado para a câmera não aparecer já virada, para que a gente possa aqui falar. Eu já vou aqui clicar, colocar, fixar o cupom. Olá, Vanessa, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Que prazer recebê-la aqui. Um livro maravilhoso que causa, com certeza, muita ansiedade, muita curiosidade por parte dos nossos leitores. Seja bem-vinda. Obrigada, é uma satisfação estar aqui com o famoso Léo da Foco, né, nessa Ah, live que eu já acompanhei tantas vezes para saber mais sobre obras que eu adquiri, que contribuíram e contribuem muito para a minha pesquisa, então é uma satisfação estar aqui hoje. a satisfação é toda nossa e trabalhos como o seu engrandecem demais o portfólio da Foco. A gente fica de fato muito orgulhoso, como eu dizia ao abrir a live, a gente faz por amor, mas quando o amor traz condições como essa do teu livro, o amor fica ainda muito mais fluido, as coisas entram num flow de energias muito positivas. Então, lhe parabenizo pela obra, mas eu queria saber como é que veio a ideia inicial lá na primeira edição de fazer um livro com essa tríplice temática. Temos aqui direito, medicina e inteligência artificial. Na verdade, até tem mais, né? A gente pode falar de ética, a gente pode falar de regulação também nesse livro. Eu atuo há 10 anos já na parte do direito médico, especificamente da ética médica, e quando começou essa questão da inteligência artificial, os textos jurídicos, especificamente jurídicos, me pareciam muito restritos à parte de vieses, assim. E então eu quis sair um pouco da caixa e a base, digamos assim, desse livro é uma revisão sistemática da literatura que eu realizei em textos de saúde e de TI. Então eu queria ver o que o pessoal da saúde que está aplicando a IA na prática estava vendo aí de desafios éticos do uso da IA e também o pessoal de TI que está desenvolvendo aplicativos, algoritmos, o que eles estavam vendo também. Então, saí um pouco, né? Uni outras especialidades e aí encontrei 34 fatores éticos, Uau. desafios éticos relacionados ao uso da inteligência artificial na medicina, e aí que eu desenvolvo ao longo do livro. Eu passo pela parte da teoria da regulação também, até porque tem uma proposta de regulação do tema, mas independentemente disso, acredito que o livro ele é bastante interessante tanto para médicos, profissionais da área da saúde, advogados que atuam no direito médico justamente orientando os clientes de forma preventiva, estudantes de direito, porque ele fornece aí uma base. A gente sabe que a tecnologia ela é muito volátil, né? Essa nova onda que Mas, vem aí de inteligência artificial, nanotecnologias, neurotecnologias, então é tudo muito volátil. Então a gente já sabe, por exemplo, o projeto de lei que está no Congresso, inevitavelmente, quando for aprovado, vai estar defasado. Então eu acredito que esse livro é importante porque ele fornece uma base de conduta mesmo. Como usar a IA de uma forma ética, prevenindo problemas futuros. é, eu, muito antes de todas as discussões, quando o ChatGPT chegou, eu falei, gente, alguém está tomando cuidado com a questão da ética do programador? Alguém está olhando para como ele vai fazer esse algoritmo para que as decisões ou interações que venham a partir do uso dessa tecnologia correspondam ao mínimo ético esperado por todas as profissões? As pessoas ficavam olhando assim, mas onde será que ele quer chegar? Aqui estamos, né, discutindo justamente isso. E na página 13 do teu livro, que é uma leitura que eu vou fazer amanhã, você trata exatamente disso quando você fala o problema do andamento, que é o pacing problem, refere-se ao desafio enfrentado pelas funções normativas no aparato estatal, ou muito abrangentes ou muito restritivas, né, Vanessa?
Exato. Eu gosto muito dessa parte do livro onde trata da regulação das novas tecnologias, né? Então, a gente pode optar por regular uma tecnologia quando ela ainda está incipiente e a gente ainda consegue controlar ela, mas nesse caso a gente talvez ainda não tenha todas as informações necessárias, não dê tempo de fazer aí uma análise de impacto regulatório. A gente pode acabar numa regulação que depois a gente vê que foi até mesmo desnecessária, a gente pode inibir a inovação, ou a gente pode aguardar. A tecnologia ela está espalhada, já sendo em uso e fora de controle, digamos assim, mas aí a gente já tem toda uma informação sobre os potenciais riscos, danos, enfim. Então, o dilema de Colin Grid, que chama também, né? Tá aí nesse mesmo item que você leu, Léo. Então, essa parte da regulação das novas tecnologias é uma parte, uma das minhas preferidas do livro, muito bom. Que bom. E olha, o nosso querido amigo José Luiz Moura Faleiro Júnior, ao fazer o primeiro prefácio, colocava assim, ó: a densidade argumentativa da obra se reflete na crítica ao fetichismo tecnológico que frequentemente obscurece questões de equidade no acesso à saúde digital. A autora lembra que a universalidade do SUS, valor constitucional, não pode ser subvertida por soluções que beneficiem apenas estratos socioeconômicos privilegiados. Vanessa, o que o Faleiros quis dizer com saúde digital? Para que a gente possa começar a brincar com o livro aqui de forma muito séria. Desculpe a brincadeira, Imagina, mas não deixar aqui até o meu registro, minha admiração pelo professor Faleiros, pelo professor Wilson Engelmann também, que fez, ambos fizeram, né, os dois prefácios da obra. os dois prefácios. O professor Faleiros certamente tocou aí num tema muito, muito interessante, tanto da universalidade quanto da saúde digital e na equidade do acesso. A gente sabe que as novas tecnologias, quando elas surgem, elas costumam ser muito caras, elas não são distribuídas de uma Sim. maneira uniforme, e já há estudos com a robótica. Então, a robótica, quando iniciou na sua fase incipiente, há pesquisas científicas de que se concentraram os recursos nos grandes centros, é, e as pessoas que moram mais afastadas, que têm menos condição de transporte, acabaram ficando com menos acesso, né? Os recursos foram centralizados, então, nos grandes centros que podiam investir nessa tecnologia. Então, a saúde digital é uma expressão muito ampla, que abrange... a gente pode analisar essa expressão por diversas facetas, mas acredito que isso, né? A questão do acesso às novas tecnologias de uma maneira equânime, isso, inclusive, é um dos fatores encontrados. Esses 34 fatores que eu encontrei nessa revisão da literatura, que também foi complementada com entrevistas a atores do mercado de saúde, importantes atores do mercado de saúde, eles são tantos fatores que eu dividi eles em quatro categorias. Então, princípios e diretivas gerais, riscos, dados e uma parte que eu considero muito importante, que é muitas vezes negligenciada, que é a questão do treinamento e do sistema, né? Como que nós vamos Sim. treinar os profissionais, como que esses sistemas devem ser desenvolvidos, chama Value Sensitive Design, né? Um design que se preocupe com a centralidade na pessoa humana, treinar os médicos para conhecerem como que um algoritmo funciona, porque ele precisa entender se aquele output faz sentido com os inputs que estão no sistema, né? Então, essas quatro categorias, esses 34 fatores, que depois eu cruzei com os princípios fundamentais do Código de Ética Médica e vi ali que muitos poucos deles tinham uma base, digamos assim, nos princípios de ética médica. E daí que veio também a ideia da proposta regulatória. Regulatória. Olha, eu lia hoje algum artigo que dizia justamente isso. A maior desigualdade hoje não é mais econômica. A maior desigualdade é digital. E aí, quando você explica essa questão da saúde digital, há aí uma simbiose perfeita com o que vem sendo apontado como o maior fator de desigualdade do mundo hoje. É justamente o acesso a tecnologias, facilidades, até crédito, né? Hoje em dia você consegue contratar crédito de uma forma muito mais simples se você tiver acesso a algumas ferramentas. Bom, eu queria que você, Vanessa, com essa facilidade que você tem de transitar entre o direito e a medicina, dissesse para mim assim: Léo, o advogado usa esse livro desta forma e o médico vai usar desta forma. Eu queria que você fizesse
esse panorama dual, né? Como é que um e outro profissional se valem desta ferramenta que lançamos agora em segunda edição, a Inteligência Artificial na Medicina, que vocês compram aí, para quem nos acompanha ao vivo ou em reprise, com o cupom MG20 lá no site da Foco. MG20, você vai comprar com 20% de desconto e não antes, sem não antes, é claro, de fazer a degustação do livro gratuitamente. Então, Vanessa, por gentileza, me fale dessa dualidade. Tranquilo. O livro, sim, ele atende a essas duas áreas distintas. Acredito que para o profissional que atua no direito médico, assim, primeiro que para qualquer pessoa que lê o livro, acredito que tem uma boa base teórica de tanto de teoria da regulação, regulação das novas tecnologias, quanto até a parte bem básica sobre inteligência artificial, dados, algoritmos, né? Então, Perfeito. partindo desse pressuposto que ele pode servir para qualquer pessoa que tenha interesse na inteligência artificial, para o profissional de direito médico que está ali atuando, defendendo, orientando profissionais médicos, ele vai ter uma boa base, acredito eu, até preventiva de orientar. Tá, mas o cliente dele, o médico ou outro profissional de saúde, porque as áreas também se conversam, né? Como que eu devo utilizar? Aconteceu determinada situação no meu consultório, o meu paciente chegou arguindo determinada coisa, porque a gente tem isso também, né? Agora com a IA, o paciente ele chega muito Munido empoderado de no muito mais consultório. informação, né? Inclusive, ontem eu estava num outro evento com obstetras falando sobre IA, e esse tem sido um já chega com mais informações do que eu, às vezes, sobre o caso, né? Então, o profissional ele vai ter condições de fornecer esse suporte preventivo e também depois contencioso, porque a gente sabe que, bem ou mal, as demandas que envolvem IA vão acabar sendo judicializadas. A gente ainda tem discussões sobre responsabilidade civil, sobre questões de erro médico, enfim. Então, acredito que fornece uma base muito boa, tanto preventiva quanto contenciosa para os profissionais de saúde, para os profissionais do direito médico que orientam profissionais de saúde. E para os médicos, da mesma forma, e me preocupei muito em fazer um livro que não tenha aquele juridiquês, né? Então, ele é um livro acessível para médicos. A primeira edição foi lida por médicos que retrataram terem compreendido muito bem, enfim, gostaram da obra. Então, eles também, né? Para não depender ali de uma consultoria preventiva, eles lendo já vão também tanto se educar quanto às novas tecnologias e principalmente quanto ao uso. Como que eu faço esse uso no meu dia a dia de uma maneira eticamente segura? Magnífico, perfeito. Vamos passar brevemente pelo sumário para aquelas pessoas que nos ouvem ainda sem ter feito a degustação possam entender qual foi a estrutura do livro? Vou até Vamos lá. colocar aqui. Capítulo 1, Teoria da Regulação, um debate fundamental. Qual que é a ideia por trás desse capítulo? A teoria da regulação, eu até, quando algum profissional da saúde vai ler, eu digo, olha, se quiser, começa no capítulo 2. Mas aí todos depois me disseram, olha, eu li, gostei muito, entendi, foi muito interessante. Como a ideia era fazer a proposta de regulação, né? Tem ali uma minuta de regulação ao CFM para regular a IA na medicina no Brasil. Eu precisei fazer essa introdução, digamos assim, para depois puxar a competência regulatória do CFM. Porque o que Ah, acontece ali na parte da regulação das novas tecnologias também, além do pacing problem que tu muito bem trouxe, Léo, a questão do dilema de Colin Grid, a gente tem também, será que o processo legislativo atual atende às necessidades regulatórias das novas tecnologias que mudam tão rápido, que são tão especializadas, né? Então, o que se vê é que talvez uma regulação setorial, ou que se chama de corregulação, possa atender melhor, né? Feita por atores especializados, ela tramita mais rápido e pode atender melhor. Então, eu precisei fazer essa preliminar de mérito, digamos assim, sobre a teoria da regulação, passando pelas novas tecnologias, para depois puxar a competência do Conselho Federal de Medicina para regular o tema. magnífico. O capítulo 2, a gente tem inteligência artificial na atividade médica. Dados, algoritmos, inteligência artificial na prática, regulação de inteligência,
Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina. Isso, então, essa parte a gente começa do básico ali, o que são dados, como que funciona um algoritmo, como que isso tudo misturado, junto com capacidade computacional, vai possibilitar a inteligência artificial, e aí a gente passa para a IA aplicada na medicina. Então, onde que está se aplicando a IA na medicina? E a gente dá ali diversos exemplos de usos, né? A gente ainda não entrou nos problemas aí, né? Aí a gente passa por um panorama nacional e internacional de regulação da IA, como que ela está atualmente no mundo, e aí culminando com a questão do Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina fazendo essa costura. Então, o capítulo 2, a gente parte lá do básico, dados, algoritmos IA, passa pela aplicação da IA na medicina, fala sobre como que está o panorama regulatório atual e passa para a competência ali do Conselho Federal de Medicina para regular. Maravilhoso. O capítulo 3 vem justamente com os resultados e análises que você tratou brevemente, né? Os princípios e diretivas gerais, os dados, os riscos, os treinamentos de sistema e a análise dos fatores à luz dos princípios fundamentais do Código de Ética Médica. Perfeito. Ali, antes disso, até, quando eu menciono o estado da arte da inteligência artificial na saúde, é justamente essa revisão sistemática da literatura que eu mencionei no início. Então, que eu utilizei textos só de saúde e de TI. E aí, ali tem exemplos magníficos, assim, de questões éticas que, quando a gente fica só no mundo do jurídico, a gente nem imagina, né? Eu poderia ficar aqui falando mas assim, por exemplo, bom, a gente tem então uma acurácia preditiva tão grande da IA que vai aumentar cada vez mais, inclusive com dados genéticos de saúde. Como que eu vou manter o equilíbrio econômico-financeiro dos planos de saúde no futuro? Né? Será que as pessoas que vão ter muita certeza dos problemas de saúde vão migrar para uma outra opção e as pessoas que precisam muito vão sobrecarregar os planos? Então, como que a gente vai lidar com isso? Né? Me interessou muito nessa revisão a questão dos efeitos coletivos, como esse, né? Também a questão de que a IA ela não é só uma ferramenta, pode ser que ela ajude a moldar todos os arranjos sociais, e aí a autora desse artigo que eu estudo faz uma analogia com os veículos, como que eles constroem as estruturas da cidade, mas enfim, esse é um interesse meu, mas também tem ali questões de vieses, de discriminação, de erros do sistema mesmo. Enfim, então, né, primeiro a gente parte dessa revisão sistemática da literatura, que são artigos riquíssimos, parte para as entrevistas, analisa tudo isso e aí chega, então, nesses fatores que estão ali nos princípios e diretivas, dados, riscos e treinamento e sistema, que é, digamos assim, a conclusão. Bom, então, quais são os desafios éticos? Eles estão ali. Uhum. Quantos são, você disse? 34. 34. Maravilha. De fato, uma obra muito bem organizada. Aí você vem com o artefato, proposta de resolução e as considerações finais nos capítulos 4 e 5, não é isso? Isso aí. Antes de chegar no artefato da proposta de resolução, então, como eu mencionei antes, eu faço o cruzamento desses fatores com os Perfeito. princípios do Código de os princípios fundamentais do Código de Ética Médica do CFM. Identifico ali, então, onde que poderia haver lacunas, né, relativamente a essa nova tecnologia, e aí parto ali para a proposta de resolução, uma proposta de resolução para regular mesmo a IA no Brasil. Só vai saber quem comprar o livro, né? Isso, exatamente. Agora, o livro ainda traz os apêndices, né? E tem alguns apêndices interessantes aqui, como a aferição da proposta nas bases de dados, o roteiro de entrevista que você usou, algum apontamento específico em relação aos apêndices? Os apêndices eu decidi deixá-los, né, para demonstrar realmente a seriedade da pesquisa. Então, assim, quem se interessar, bom, mas como que ela fez a classificação desses artigos na revisão sistemática da literatura? Bom, foi através desse método Ordinatio, que ele calcula ali o fator de impacto da revista, número de citações, o ano que ele foi publicado, enfim. Então, é mais para dar uma robustez técnica mesmo de como que foi realizada a pesquisa. Tem ali o roteiro das entrevistas, como que eu entrevistei, as questões que foram feitas para cada um dos entrevistados. A aferição da proposta nas bases de dados, essa parte aqui foram consultadas, agora eu não me lembro quantas bases de dados e em quantos idiomas, mas para demonstrar que realmente isso não tinha sido feito ainda.
né? Então, ali, para quem quiser, para quem gosta de metodologia, para quem quer, por exemplo, aprender sobre o método Ordinatio, que é muito legal para fazer revisão sistemática da literatura, e eu percebo na academia que a parte de metodologia, às vezes, ela deixa um pouquinho a desejar na parte de jurídica mesmo. Então, quem gosta de metodologia também vai se deliciar aí com os apêndices. Muito bem. Vanessa, o livro é maravilhoso, como eu disse. A Foco fica muito orgulhosa de tê-la agora como autora e desejo que esse livro traga outras edições com mais inovações, com mais reflexões, com novidades. Mas as palavras finais, aquilo que você precisa ainda nos contar, é sua agora. São suas. Obrigada, Léo. Para mim é uma grande honra, uma grande satisfação ser agora uma autora foco. Eu Ah, já pra havia gente é um participado orgulho. de algumas obras coletivas, quando eu pude então verificar, né, acerca da seriedade e da qualidade do editorial, mas mais do que isso, eu diria, a visão dos novos temas. Então, a gente às vezes quer estudar um tema, não tem um livro, não, mas pela Foco já tem o livro Que sobre legal. aquele assunto. Então, esse é realmente um diferencial que me deixa muito orgulhosa, né? Então, agradeço assim o interesse na minha obra e convido todos a comprarem, a usufruírem e agradecendo então a parceria. A obra seguramente vai ser um sucesso enorme, enorme, enorme. E a todos que nos acompanharam aqui ao vivo, em reprise, eu agradeço muitíssimo. Desejo que todos fiquem bem, com saúde e com Deus. Vanessa, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação. Parabéns pela obra e a gente se vê muito em breve, se Deus quiser. Obrigada, um abraço, boa noite. Um abraço, uma boa noite.